Olá, gente! Estamos aqui hoje no canal TT Ensina. Eu sou a Prof. TT e a gente está aqui juntos hoje para analisar mais uma questão super importante para você se dar bem no Enem e a gente ficar muito feliz. Nós vamos ver aqui dois tipos textuais, a narração e a dissertação, para você não ter dúvida mais, não achar que não vai dar tempo de você fazer a sua redação, porque na hora de produzir o seu texto no Enem você fica cheio de dúvidas. Não, acompanhe esse vídeo. E olha, acompanhe mesmo esse vídeo hoje e até o final, porque eu tenho uma surpresinha para vocês, um mimo, uma coisa muito legal que o canal TT Ensina preparou especialmente para você ir cada vez melhor na sua redação. Então fique ligado comigo aqui neste vídeo até terminar, porque aí você vai saber o que a gente fez para você de mais bacana, tá certo? Então vamos lá? Vamos começar falando pela narração. É um tipo textual muito explorado na nossa sociedade por nós, seres humanos todos, porque nós contamos muito caso. O que é narrar, gente? Narração, o próprio nome já diz, narrar a ação, contar uma historinha. Isso nós fazemos todos os dias. Quando a gente aprende a falar, o que a gente mais quer fazer é contar a história para a mamãe, para o papai, para o irmão, para um tio, não é? A gente adora contar uma historinha, contar sobre nós mesmos, contar sobre alguém. Então a narração, ela está presente no nosso dia a dia. Não há por que você ter medo de não saber reconhecer esse tipo textual. E detalhe, ele nunca foi exigido até hoje em nenhuma das edições do Enem. Então a gente pode conhecê-lo para diferenciar da dissertação argumentativa, para você não cair na ideia de que você pode errar na hora da prova, não ter tempo, não conseguir fazer, beleza? O texto narrativo tem como característica contar uma história. É esse o seu objetivo. E a história pode ser real ou fictícia, ou mesclar ambas as estratégias, não é? Você já deve ter lido aí algum texto que mistura vida real e fantasia. Então é disso que eu estou falando aqui. Um texto narrativo, ele se baseia na evolução dos acontecimentos, não necessariamente com princípio, meio e fim. Isso realmente acontecia até a modernidade aí do século XX. Era muito comum, era o mais normal de tudo a gente achar as narrativas sempre com princípio, meio e fim. Com a modernidade no mundo das letras, nós temos muitas histórias que são contadas e deixam um final em aberto. Então não finaliza. Você deve conhecer várias. Inclusive, deixa pra mim aqui nos comentários um exemplo de um texto que você tenha lido, um livro que não trabalha o tempo dessa maneira, com princípio, meio e fim, e a história fecha redondinha, bacana, não é? Nós temos muitos exemplos aí. Todos esses itens devem estar presentes, senão você não consegue construir uma narração. É preciso haver fatos. Então, o que são os fatos que ocorrem na história? Nós temos também que vão ser os personagens. Não há narrativa sem personagem. Lembrando só uma coisa aqui, a raiz da palavra personagem é persona, ou seja, qualquer elemento que tenha característica de pessoas. Então pode ser uma pedra que fala, podem ser objetos que vivem em uma comunidade, seres que você criou que não existem para nós aqui na Terra. Então teve característica de pessoa, de ser humano, é personagem, beleza? Um terceiro elemento muito importante que move aí a narração é o lugar. É preciso haver onde que essa história vai acontecer. Toda história acontece em algum lugar, seja ele o espaço sideral, a sala de uma casa, dentro da mente de alguém. Tem que haver um espaço para a personagem agir, ok? O quarto elemento, também uma mola propulsora da narração, uma sustentação da narração, é o quando, é o tempo. Porque, pense comigo, se a personagem se localiza em um lugar, se ela vai aí praticando ações, o tempo vai passar. Então não há narração sem passagem de tempo. Se ela agir no momento A, vai durar essa ação e vai gastar um tempo até o momento B. Concordam? Então narração sem passagem de tempo, tem alguma coisa errada aí, hein? Mas
Mas, além desses elementos, nós temos um fator, assim, que ele vem para caracterizar ainda mais a narração, que é o narrador. É aquele ser que conta a história. Detalhe, gente, o narrador pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Como assim, Prof. TT? Gente, quais são as pessoas do discurso? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Eu e nós são primeira pessoa. Eu no singular, nós no plural. Uma narrativa em primeira pessoa muito famosa na língua portuguesa é Dom Casmurro, de Machado de Assis. Lá, Bentinho, que é narrador, personagem protagonista, ou seja, o principal, conta sua própria história, sua relação com a sua amada. E aí nós temos um dos livros que mais incomodam, né, para saber aí se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. E a narração em primeira pessoa, é preciso que você fique aí, ó, ligado, porque quando a gente conta a própria história, pode ficar de olho para ver se a gente não tá aumentando ou diminuindo, não é? Você tem exemplos aí de narrações em primeira pessoa que você leu? Então comente para mim aqui embaixo, me indique uma leitura em primeira pessoa que tenha envolvido você. E em terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas. É de quem? Essas pessoas nos direcionam a pensar de quem ou do que se fala. Então é um narrador que está de fora, ele não está dentro como eu ou nós participando ativamente da narrativa, ele está fora, não é? Então ele vai contar pra gente a história de alguém. Ele fez assim, elas chegaram, correto? Tá clara essa diferenciação? Que é um recurso que você não vai usar na dissertação argumentativa do Enem, porque lá não tem narrador, você não vai contar a história, não é? Então na hora que você for fazer a sua prova, isso já vai estar claro pra você, você não vai ter que ter medo que não vai dar tempo, que você não vai corrigir o seu texto de forma legal pra você tirar uma boa pontuação, que não vai dar tempo de passar gabarito a limpo, nada dessa confusão, gente. Segue as dicas aqui comigo do canal TT Ensina, que a gente só prepara material bacana pra você. Você ainda pode se perguntar assim, prof, me fala uma coisa, toda narração tem que ter diálogo? Não, gente, não precisa não. Há livros, assim, verdadeiros calhamaços narrativos que não tem um diálogo. Aquele clássico 2 pontos na outra linha travessão que a gente aprende quando é pequeno, não é? Não precisa não. Há várias formas de elaborar um diálogo dentro do texto narrativo, tá certo? Mas o diálogo, ele não é obrigatório para se caracterizar uma narração não, beleza? A narração, ela se manifesta de diferentes formas pra gente ler. Olha só, pode ser uma piada, um quadrinho, uma fábula, conto, romance, crônica, novela. Então você aí com certeza já tomou contato com vários tipos de textos narrativos. O canal TT Ensina selecionou aqui pra você uma fábula pra gente se recordar lá da nossa infância. Então vamos ler juntos uma fábula famosíssima do Esopo? Então vem comigo. A Raposa e as Uvas. Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo sabendo que ia encontrar muita uva. A safra tinha sido excelente. Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, a raposa lambeu os beiços. Só que a sua alegria durou pouco. Por mais que tentasse, não conseguia alcançar as uvas. Por fim, cansada de tantos esforços inúteis, resolveu ir embora, dizendo: por mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, estão azedas, não me servem. Se alguém me desse essas uvas, eu não comeria. Moral: desprezar o que não se consegue conquistar é fácil. O autor aí é o Esopo, não é? Reforçando. Um outro autor famoso de fábulas, só pra gente lembrar, é La Fontaine. Bom, e aí vem essa narrativa famosa da Raposa e as Uvas, com o resumo, não é? Quem desdenha quer comprar. Quem nunca, não é, gente? Vamos localizar os 5 elementos da narrativa neste texto? O que é narrado? A ida da raposa ao vinhedo. Quem é a personagem? A raposa, com as suas características humanas, de falar, raciocinar. Onde se passa? Próximo a um vinhedo e depois no próprio vinhedo. Quando? O tempo é indefinido. Eu não tenho uma data específica. Isso é problema? De forma alguma. O texto continua sendo uma narração. O tempo passa, porque ela chega ao vinhedo, avalia as uvas e vai embora. Então eu tenho um tempo decorrido. E aí eu tenho a narração confirmada. Tenho presença de um diálogo, já que ela fala. E outra coisa, você sabe me dizer
Que tipo de narrador que é esse? É em primeira ou em terceira pessoa? Dá uma verificada nos verbos, porque são eles que vão me indicar a pessoa predominante na narração. Terceira pessoa, correto? Porque o narrador diz o quê? A raposa, ela, a terceira pessoa sobre quem eu falo. Entendido? Tá claro para vocês então o que é uma narração? Vocês conseguiram resumir sobre o que se fala, o enredo? É o que é? É sobre o que? Uma raposa que vai a um vinhedo, não consegue pegar as uvas, elas estão muito altas e aí ela vai e desdenha. Só um detalhe, gente, a fábula tem aí um elemento fundamental que não pode faltar em nenhuma delas. Qual é? A moral, tá? E a moral da história, né? Bom, então ficou claro para vocês o que é uma narração? Com todos esses elementos, esses exemplos? Gente, o canal TD Ensina quer que você entenda com clareza. Deixa aqui no comentário para mim o que você entendeu e o que você precisa ter mais clareza para você entender esse conteúdo. Eu vou responder você com todo carinho e atenção. Pega esse conteúdo da narração, compartilhe com alguém, com um amigo, com um colega, com um familiar, estude junto com ele, reveja alguns textos narrativos, localize esses elementos para você firmar as características da narração e seguir agora para o nosso próximo tipo textual, ok? Vamos falar agora sobre a dissertação. Esse tipo, ele se subdivide em dissertação expositiva e dissertação argumentativa. No caso da expositiva, você vai expor um assunto. Da argumentativa, você vai opinar. É na dissertação argumentativa que nós vamos focar. É isso que o Enem quer de você, não é? Ele te dá um tema e quer saber como que você consegue opinar de forma clara, objetiva, coesa e coerente. E aí você acompanha comigo esse material que você vai melhorar na sua escrita. E quando chegar na hora da redação, você não precisa ter medo de não saber diferenciar os tipos textuais e muito menos de que você vai ficar gastando tempo, não vai conseguir passar a redação a limpo ou o gabarito a limpo, tá certo? Então acompanhe com a gente para você ir aumentando a sua segurança e a sua tranquilidade. A dissertação argumentativa é um texto que tem uma estrutura para você opinar, já que nesse formato de texto você vai expor ideias e embasar argumentos, emitir opinião, nada mais fundamental do que você ler, aumentar aí o seu repertório sociocultural. Leia notícias, leia reportagens, assista filmes, ouça podcasts, fica atento a documentários que podem ajudar você em várias áreas. A dissertação argumentativa implica discussão de ideias, defesas de pontos de vista. Então você precisa ter conteúdo para isso, mas não precisa se apavorar, porque nós já falamos sobre a questão dos textos motivadores. Se você estiver ali inseguro, por fora do tema, na hora da redação do Enem, você tem como se informar, não é? Mas nada melhor do que você ir além. É a nossa dica, nosso reforço para você arrasar na redação, brilhar e todos nós ficarmos assim, felizes da vida, correto? Repare que em nenhum momento nós falamos aqui em narrador, em alguém que conta a história, porque o produtor do texto é que é o responsável pela exploração de ideias, contextualização, emissão de opinião. Por isso é preciso que você se sustente numa base lógica, beleza? Também não há personagem aqui. A dissertação argumentativa, a melhor coisa que você tem a fazer nela, sempre procurar manter os verbos na terceira pessoa, porque você não vai narrar, você não vai contar um caso seu, não é um depoimento que é pedido, não é? Vamos pensar ali naquele tema que foi cobrado no Enem, a persistência da violência contra a mulher. Não é para você falar que você conhece um caso de alguém ou relatar uma experiência própria, não é? Eu participei de uma discussão de casais, houve ali uma nítida violência, eu acho que isso não deve continuar. Nada disso, não é isso que a gente está falando quando se quer aí ir rumo à nota 1000 na dissertação argumentativa do Enem, hein? Siga nossas dicas aqui no canal que vai ficar muito claro para você.
você. Você tem que prestar atenção nesta estrutura de texto. Dissertação argumentativa. Está claro para você? Entendeu? Então compartilhe esse conteúdo, trabalhe essa ideia, essas dicas com seus amigos, com seus colegas, com familiares. Escrevam textos narrativos, façam uma lista de livros que vocês já tenham lido, explorem conteúdo, compare com textos dissertativos argumentativos e fixe nesse tipo de texto. A dissertação argumentativa é que vai trazer a sua vaga, assim como nossas dicas para você. E vai ficar, ó, todo mundo feliz da vida, só amando. O canal TT Ensina selecionou para você aqui agora uma dissertação argumentativa de 2017 que tirou nota 1000. Então siga a leitura dela comigo, que aí você vai ter mais uma oportunidade de fixar esse conteúdo e quando chegar na sua hora ali, na hora H da sua prova do Enem, você vai se sentir mais seguro. Você não vai ficar ali em dúvida, tipo de escrita você tem que promover na hora ali do seu exame, tá certo? Não vai faltar tempo para você escrever o seu rascunho, passar a limpo, passar todo o seu gabarito a limpo das questões objetivas. Vai seguindo nossas dicas aí. O tema de 2017 foi o qual? Alguém se lembra? Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Então acompanha comigo e vamos aí até o final desse vídeo, porque a gente tem o presente que o canal TT Ensina preparou para você ficar aí bacanérrimo na hora de produzir o seu texto dissertativo argumentativo no Enem. Então acompanhe até o final. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era bem vencido pela exaustão. Assim a pedra retornava à base. Odiernamente, gente, odiernamente quer dizer atualmente, tá? Esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Nessa introdução, o que nós temos aí que caracteriza o texto dissertativo argumentativo? É uma introdução interessante? Sim, porque ela emite opinião sobre o tema, sobre os desafios que a educação dos surdos no Brasil promovem para esse grupo, não é? Ela até começa aqui com um embasamento, com uma contextualização de um mito da antiguidade clássica, mas ela vai ficar contando narrativa pra gente, contando historinha? Não, faz aí um contexto, situa o leitor, pratica a intertextualidade, né, já que ela está explorando aí o seu repertório sociocultural e emite a sua opinião. Na tese dela está claro o seu posicionamento de que não há dúvida desse desafio educacional e que é, infelizmente, que isso ocorre, tá certo? Vamos aí ao segundo parágrafo. A Constituição Cidadã de 1988 garante educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Olha o posicionamento aí do candidato. Consoante Aristóteles no livro Ética a Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo, se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil, à medida que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados no cuidado com surdos, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. Há aqui um debate de ideias, ela se refere a Aristóteles e promove debate da questão do tema central. Também vale ressaltar que ela continua endossando a sua opinião ao usar a palavra deturpado e ainda no final, não é? E nas últimas linhas, quando ela ressalta o seguinte, que o cuidado com surdos não está presente em todo o território nacional. Então ela vai endossando, ela vai dissertando, expondo ideias e argumentando, emitindo opiniões fundamentadas no debate das ideias, certo? Tá contando historinha? Está usando aí primeira pessoa, usando personagens que estão agindo num espaço, montando um enredo? Não, nada disso. Outro sim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Então aí, olha, reforçando novamente a opinião. Tristemente, outro marcador de opinião, porque é na opinião dela, concordam? A existência da discriminação contra surdos
surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. Olha aí o debate de ideias, o endossamento da tese. No entanto, segundo o pensador e ativista francês Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Olha a exploração do repertório sociocultural que ela tem, é vasto, não é? Assim, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional de surdos. Vimos aí mais um parágrafo bastante claro, objetivo, com debate de ideias, com defesa de pontos de vista, ok? Nada de historinha contada, nada de personagem agindo no tempo e no espaço, certo? Estão entendendo? Deixe nos comentários o que você está entendendo e o que você não está entendendo, porque aí eu posso te ajudar pontualmente, respondendo aí com atenção e carinho o que você necessita, tá bom? Vamos ler a conclusão? Atentos agora à proposta de intervenção. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, conscientizem-se. Desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os Sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. É o texto aí da Isabela Barros, Castelo Branco, do Piauí. As duas propostas de intervenção estão completas, tem todos os elementos que nós inclusive já analisamos aqui em outro vídeo no canal TT Ensina a respeito da competência 5, então dá uma verificada lá, acompanhe esse conteúdo que ele é primoroso. E nessa conclusão ela não deixa de debater ideias, de praticar intertexto, de dissertar, opinar e confirmar com lógica o seu posicionamento. Ficou claro para vocês a diferença entre a narração e a dissertação argumentativa? Então nada mais de ter aí pânico, deixar a mão suar, ficar confuso na hora do seu teste, na hora do Enem, tá certo? É sucesso, gente, é tranquilidade, é paz no caminho para poder escrever o texto, tá certo? Então, mais uma vez, deixe aqui nos comentários o que é que você achou dessa análise que foi feita aí com todo amor e meu coração para você e super bem, e a gente ri junto depois com o seu resultado, que vai ser uma redação muito bacana, eu tenho certeza. Se você ainda não se inscreveu no canal TT Ensina, se inscreva, ative as notificações que você só vai receber material legal para ajudar você nessa jornada aí rumo à redação nota 1000 do Enem. Amados de My Life, chegou a hora de revelar para vocês o presente, o mimo mais lindo do mundo que a gente preparou aqui no canal TT Ensina para você brilhar mais ainda na sua dissertação argumentativa no Enem. Você vai poder acessar um e-book com os erros mais comuns cometidos pelos praticantes, pelos estudantes que estão querendo aí conquistar uma vaga numa universidade através da prova do Enem. E olha, pessoal, esse material é muito valioso. Sabe por quê? Eu preparei para você com base nos anos e anos que eu trabalho com redação. São mais de 20, né? Confesso, há muito tempo eu tô nessa estrada, já investi muitas noites em correção de texto, atendendo o aluno, e aí já deu para perceber quais são os desvios que mais são cometidos. Então eu peguei vários deles e coloquei aí no e-book para você. Além desses erros apontados no e-book, você vai contar ainda com exercícios, que é uma das coisas mais benéficas que existe para você aprimorar a sua escrita. É você praticar. Então, uma série de atividades e mais uma coisinha ainda. O presente não acabou ainda não. Você vai poder consultar um gabarito que eu vou colocar lá para vocês com estratégias, com regras, com comentários para você não praticar mais esses desvios, tá certo? E aí, gostou desse presente? Comenta pra mim, mas não acabou não, pera aí, só um tiquinho. Antes de continuar aí nas grandes revelações legais pra você, você pode agora acessar o link abaixo e baixe esse e-book agora, gente. Acesse o link, vai dando aquela olhada especial ali e já comece a praticar hoje. Não perca tempo, invista aí no seu futuro, acompanhe nossas dicas que nós estamos investindo em você para você ir cada vez melhor na redação do Enem. Compartilhe esse material com um colega e aproveite, estude junto, debata as respostas,
respostas, elabore escrevendo as suas respostas para você poder fixar aquilo que você está fazendo, porque o que estiver correto, você já vai garantindo aí na sua memória. E o que você tiver de corrigir, tranquilo. Por quê? Porque você tem o gabarito. E além do gabarito, vem aqui a outra revelação desse presente que não acaba nunca mais. Se eu não pedir para você esperar um tiquinho, então, olha só, eu vou gravar um vídeo em que eu comento cada questão, cada resposta do gabarito com você. Aí sim, nós vamos estudar juntos, eu, você aqui no canal TT Ensina, e você vai poder desenvolver mais segurança ainda de que a sua escrita está ganhando corpo, está ganhando forma, para poder tirar aí uma excelente nota, uma nota 1000 na redação do Enem. Não é um presentaço? Fala a verdade. Enquanto eu estou aqui falando com você, você já clicou aí no link abaixo? Já tá baixando o e-book? Então é isso, hein? Conto com você, conto com a sua participação. Além disso, olha só, curta nosso canal, se inscreva aqui no TT Ensina, ative as notificações e acompanhe com a gente esses materiais mais do que legais que só vão ajudar você a se sentir mais seguro, que é isso que a gente quer, ok? Beijo!